Olá, Rita, muito obrigada por estares aqui como minha convidada. Tu representas a La Tribo, és psicóloga na La Tribo, ou melhor dizendo, para além de psicóloga, tu foste uma das criadoras da La Tribo, não é? Sim, olá Silvia, obrigado pelo convite, por estar aqui a conversar um bocadinho contigo, de mãe para mãe. Obrigado. Pois é isso mesmo, apesar de tu seres psicóloga e de tentarmos usar aqui um bocadinho dos teus conhecimentos, o objetivo da nossa conversa hoje é falarmos de mãe para mãe, como mulheres reais, na nossa experiência real de maternidade. E o que é que eu gostava que tu partilhasses comigo, Rita? Tendo também toda a tua experiência com outras mulheres, pelo trabalho que tu fazes na La Tribo, também conheces outros casos. Eu acho que nós mulheres passamos por um processo, e eu também falei um pouco isso no meu último episódio do podcast. Passamos um processo, talvez até de luto, sobre quem nós éramos antes de sermos mães, e agora é uma nova redescoberta em que temos que trabalhar quem somos agora. Também as tais sombras podem chegar neste pós-parto, e era isso que eu queria também saber, na tua experiência pessoal, mas também na tua experiência profissional, se realmente sentes que as mulheres têm que lidar com estas alterações todas. Se é Uhum. mesmo assim, ou se fui só eu que senti isto, ou se realmente podemos generalizar. Eu acho que nós podemos generalizar inevitavelmente, ou seja, acredito que haja mulheres, que passam por este processo, enfim, cada uma de nós vai passar por este processo à sua forma, não é? E acredito que haja mulheres para quem isto possa ter menos impacto, mas no geral tem sempre impacto. E, e efetivamente há um luto e um renascimento, não é? A partir do momento em que somos mães. E acredito que este renascimento acontece de cada vez que somos mães. Ok. Ou seja, não acredito que seja um processo que aconteça só Na primeira gravidez, neste caso, exatamente, só no primeiro o primeiro parto. filho, pronto. É. Acho que é algo que acontece a cada gravidez, a cada pós-parto, ou seja, cada filho nos vai levar numa viagem única de transformação e de metamorfose. Claro É. que nós podemos mergulhar mais profundamente ou menos profundamente nisto, não é? Podemos aproveitar mais esta oportunidade e ir a fundo nesta transformação ou não. Ou pode ser algo mais superficial, digamos assim, não é? Isso eu acho que já varia de mulher para mulher. Ok. Por exemplo, então, no teu caso pessoal, Uhum. tu sentiste uma grande mudança em ti depois de passares. É assim, eu sei um bocadinho da tua história, porque tu também tornaste a tua história um bocadinho pública Sim, sim, no Instagram, portanto, sim, sim, sim. não sei se posso falar À abertamente. vontade. Pronto. Eu sei, não é? Até de uma publicação que tu fizeste, e acho que a tua história, tu teres partilhado a tua história é algo maravilhoso, porque eu acredito que se fala também pouco sobre este assunto, que é quando uma pessoa tem uma gravidez e ela não chega ao final que nós Uhum. desejaríamos ou que estamos a esperar, que seria o lógico. Ahm, a minha pergunta é: tu passaste por uma gravidez inicial que foi quase até ao final, e no fim a tua bebé não nasceu, não é? Uhum. Ou melhor, nasceu, mas não nasceu Tive com vida. vida, não. Uhum. Uhum. Ahm, isso também já foi transformador para ti. Sem dúvida, sem dúvida. E, no geral, Silvia, eu acho que as grandes experiências da nossa vida nos transformam sempre, não é? Nós estamos aqui especificamente a falar de maternidade, mas há outras tantas, todas as experiências intensas da nossa vida nos transformam de alguma maneira, não é? Coisas que vão acontecendo naturalmente na nossa vida, o momento em que alguém importante da nossa vida morre, ou nasce,
ou quando fazemos uma mudança de cidade para outra, ou começamos um trabalho e nunca tínhamos trabalhado antes, enfim. Tudo isto são experiências importantes no sentido da nossa transformação. Quando falamos especificamente de maternidade, obviamente é mais visceral ainda, não é? Tudo isto é muito, vem das nossas entranhas todas. Então eu acho que é ainda mais transformador e ainda mais intensa essa transformação. E aquilo que eu vejo, não só na minha experiência pessoal, mas na minha prática clínica com perda gestacional, que é um dos grandes focos da minha prática clínica hoje em dia, é que realmente as perdas gestacionais, independentemente da fase em que ocorrem, claro que depois há sempre camadas de complexidade que nós podemos acrescentar de acordo com o momento em que ocorre, de como é que ocorreu a perda, enfim, tudo isso nós podemos ir acrescentando como camadas de complexidade, mas aquilo que eu vejo é que, independentemente disto tudo, há sempre uma grande transformação por parte da mulher. Ok. É sempre uma experiência transformadora. E repara, se calhar tu, se nunca tivesses tido essa experiência de forma pessoal, se calhar não irias trabalhar neste contexto. Também Não é? acho que não. Aliás, na verdade, Sílvia, eu não sei como é que seria a minha vida se eu não tivesse vivido aquela experiência, porque para mim foi tão transformador em vários aspectos, e depois a juntar àquela experiência, a experiência da maternidade com o meu filho, que acabaram por ser eventos que aconteceram num curto espaço de tempo. E eu nem sei como é que era, para dizer a verdade, não é? Portanto, eu não sei como é que seria sem essa experiência, porque a minha vida é tão diferente, tudo é tão diferente, que há um antes e um depois, completamente. Então, digamos que há uma Rita muito melhor agora. Em alguns aspectos eu acredito que seja pior. Como assim? Hum, há coisas que nos mudam para pior no sentido das marcas que nos deixam, não é? Inevitavelmente. Dos Ou medos? seja, há todo um nível, sim, claro. Há todo um nível de trauma que fica, não é? Que tu aprendes a viver com. Tu não ultrapassas a perda de um filho, tu aprendes a viver com essa perda. E obviamente isso deixa-te marcas, não é? Ou seja, há muito mais. Há coisas que nos deixam uma cicatriz, não é? E essa cicatriz tem sempre uma sensibilidade maior. Uhum. Uhum. E faz com que as tuas experiências, por exemplo, de gravidez pós-perda, Sejam sejam experiências difíceis, não é? duras. Eu Uhum. imagino. Deve ser uma ansiedade toda a gravidez, não é? Depende da forma como tu geres e o que é que fazes, como é que tu trabalhas isto tudo, etc., emocionalmente, mas há sempre, lá está, aquilo que se costuma dizer muito neste tema é que há uma ingenuidade que se perde completamente. Pois. E sabes que eu acho que quase ninguém pensa que, principalmente na primeira gravidez, que algo assim pode acontecer, não é? Quer dizer, é normal não pensarmos, porque Uhum. não Ainda deveria bem. ser assim, não é? Uhum. Mas eu acho que há um bocadinho de pronto, mais uma palavra que eu não sei dizer, Só aquelas que estando já ao tens em mente. puerpério. Eu acho que E aquela inocência normalmente há de... aquele medo, não é, de dizermos, contarmos, por exemplo, que antes dos 3 meses a gravidez, de contar Uhum. a outras pessoas. Uhum. Mas a realidade é que as coisas até podem correr mal em qualquer Qualquer mês, momento. pronto. E eu acho que as pessoas, no geral, não têm essa perspectiva, não têm essa realidade de que muitas vezes não é fácil engravidar e não é fácil, às vezes, uma gravidez chegar ao seu termo Uhum. logo nas primeiras tentativas. Uhum. Uhum. Eu acho que há muito desconhecimento sobre isso. Claro. E acho que há muitas pessoas que, na realidade, sofreram abortos espontâneos, o que quer que seja, não por escolha própria, não é? Uhum. E também não vejo essas mulheres
também não vão, obviamente, falar aí aos quatro ventos, não é? Mas não acho que seja uma coisa que se fala assim muito abertamente. Tu também sentes isso? Como na tua Sim, prática clínica, principalmente? sim, sim, é algo muito vivido de uma forma muito solitária. Muito, 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 muito solitária. Pois. Porque, E eu imagina, acho por que. exemplo, tenho uma amiga que tem um filho, Uhum, e o filho já é adulto, já tem 18 ou 19 anos, pronto. E, ou seja, eu já a conheço há muito tempo. E ela nunca me tinha contado que na primeira gravidez dela, uhum, uh, que perdeu aos 4 ou 5 meses, uhum. sabes? E quer dizer, eu conheço há tanto, tanto tempo e nunca me tinha Como falado é que isto sobre nunca isso. foi assunto? Sim, percebes? Sim, Tipo, e percebo. tudo porque, pronto, eu sou aquela pessoa um bocado linguaruda e perguntei-lhe: olha, mas tu foi a opção tua só teres um filho? Uhum, E depois daí é que veio a história, estás a ver? Mas, ou seja, nunca seria falado, uhum, se não houvesse talvez esta pergunta. uhum, E eu nunca teria imaginado que aquela pessoa tinha passado por isso. uhum, E depois aí na nossa conversa é que ela falou a questão do quão difícil depois foi ter a gravidez do filho, com o medo de que acontecesse o uhum. mesmo e tudo isso. Claro, Então, e lá está, ela própria disse-me que nunca imaginou que isso lhe fosse acontecer. claro. E principalmente porque era a primeira, era jovem e estavam a tentar engravidar pela primeira vez, não é? Uhum, E então sofreu essa situação e ela disse que, pronto, foi uma coisa que realmente também nunca tinha ouvido outras mulheres falarem que isso podia acontecer, estás a entender? uhum. Eu acho que se nós, se calhar, já tivermos um bocadinho essa perspectiva, olha, não sei, tu és a psicóloga, tu vais-me responder. Devemos ter a perspectiva, ou ter a perspectiva de que algo pode correr mal, também não nos faz bem. Como é que devemos lidar com quem está a engravidar, a tentar engravidar? Como é que tu Uhum. achas que deve lidar com esta situação? É melhor não pensar nela ou é melhor estarmos conscientes que isso pode acontecer? Para mim, informação é sempre poder. Ou seja, quanto nós mais informados estamos das coisas, melhor. Porque vamos sempre perceber tudo o que está à nossa volta e o que nos está a acontecer, e vamos poder tomar decisões mais informadas, mais conscientes, mais de acordo com o que desejamos. Portanto, informação é sempre importante. Obviamente que essa informação não tem vantagem nenhuma se a única coisa que nos trouxer é ansiedade. Aquilo que eu acho verdadeiramente importante em relação a tornar este assunto um assunto falado abertamente, e por isso é que eu falo da minha história abertamente, e por isso é que este tema é muito importante para mim, porque acho que é essencial nós trazermos isto para as nossas conversas, porque essa tua amiga é mais uma Uhum, de milhares e milhares de mulheres que passam por isto e nunca contam isto, e é uma peça absolutamente essencial da sua história e oculta, uhum, que faz com que, quando isto acontece, as pessoas, o casal, viva isto de uma forma tão absolutamente solitária que é excruciante, porque é uma dor enorme. E partilhar esta dor ajuda-nos, não é? Ter mais pessoas que nos ajudam a segurar esta dor connosco é uhum, completamente diferente de estarmos a viver isto em total solidão. E ainda com a agravante de esconder e não falar, e se calhar até estamos de baixa, mas dizemos que é outra coisa, e temos pois, que, perante as pessoas, estar com um sorriso, porque ninguém sabe nada, portanto, supostamente eu estou bem. uhum, E porquê, não é? E por isso é que eu acho que é importante falar sobre isto, não no sentido de assustar as pessoas que estão a tentar engravidar, não, não é nesse sentido, é no sentido de, se acontecer, as pessoas saberem que não estão sozinhas, que uhum, não lhes aconteceu só a elas, que têm com quem falar, que têm como lidar com isto, que não têm que viver isto desta forma absolutamente solitária. Essa para mim é a grande arma no meio disto tudo. Até porque muitas das vezes aquilo que acontece,
Pois isto tem outro papel, que é preparar a sociedade para isto, porque a sociedade não está minimamente preparada para isto. Pois, olha, repara nisto que me aconteceu. Eu fui com o Mateus ao parque, a um parque da cidade, e estava lá uma mãe, e a criança dela estava a brincar, não é? E eu sentei-me a vê-los a brincar e sentei-me bastante perto dela. E ela, sabes, eu olhei e vi que aquela pessoa estava com algum problema, que não estava a sentir-se bem. E de vez em quando, tipo, fazia aquela cara de dor, tipo, estou com Dor. uma dor. E eu, pronto, comecei assim a olhar para ela e ela estava assim, estava pálida, estava mesmo com ar de quem está mesmo doente. Claro. E pronto, a desbocada da Sílvia, né? Eu perguntei-lhe, olha, mas está tudo bem, precisa de alguma coisa? Claro. Está-se a sentir bem? E ela começou a chorar. E eu, ai meu Deus, o que é que eu fui fazer? Ahm, Olha, isto foi uma cena mesmo marcante para mim. E ela disse-me assim: sabe, acabei de vir, hoje de manhã vim do hospital, porque. E depois ela estava com dificuldade de dizer o que é que tinha acontecido. E eu, mas esteve no hospital, está com alguma doença, está com algum problema? E ela, é que eu estava grávida e tive que interromper a gravidez porque já não sei ao certo o que é que ela me disse que tinha acontecido, mas teve que provocar o aborto, teve que fazer medicação e o aborto ser provocado, e então ela ainda estava, tinha ido de manhã, acho que nós costumamos dizer raspagem, não é? Mas não é raspagem, Uhum. a retirar, portanto, fazer o resto da expulsão que faltava, qualquer coisa Uhum. assim, mas ainda estava com hemorragias e tudo mais, não é? Claro. Eu olhei para aquela mulher, tipo, quer dizer, e ela estava ali a levar o filho ao parque, estás a entender? Ou seja, o que eu concluí foi, lá está, sociedade, família dela, ou quem quer que seja a dizer isto não é nada, não é? Estás Uhum. bem, vais levar o teu filho ao parque como se fosse um outro dia qualquer. E ela depois que falou isto, ficou ali a chorar, a chorar. Ahm, e foi uma situação mesmo complicada, porque é o que eu lembrei-me disto pelo que tu disseste, que a sociedade não está preparada, porque eu fiquei assim, e agora o que é que eu faço? O que é que eu digo? O que é que estás a entender? Claro. Foi uma situação a sério Mas que mesmo. porcaria de sociedade somos nós em que permitimos que alguém num sofrimento físico e emocional, como estava a viver essa mãe, Eu até me estou a arrepiar, porque eu lá arrepiei-me toda, eu fiquei, a sério, caiu-me tudo, sabes? Eu esperava claro, tudo. Ela estava com um ar tão mau que eu até pensei assim: olha, esta senhora se calhar até está a passar por um cancro, estás a ver? Eu pensei tudo menos essa hipótese. Depois, quando claro, ela me disse isso, olha, eu fiquei chocada, porque eu pensei: porque é que esta mulher não está a fazer o seu luto em casa ou com alguém claro, que ama? protegida, resguardada, apoiada. Exatamente. O que é que ela está a Uhum. fazer aqui? Estás a entender? Sozinha, a Uhum. chorar agora com uma desconhecida, estás a perceber? Claro. Sim, sim. Olha. Portanto, lá É está. essa a E eu a sociedade que nós sentir-me temos. totalmente também do género, o que é que eu vou, como é que eu Claro. vou ajudá-la? Uhum. Então, como é Lá que está, se ajudamos nós nisso? falarmos mais disto, para quem ouve uma situação destas, também já vai estar mais preparada para saber o que dizer ou o que não dizer. Às vezes até Uhum. acho que é mais importante saber o que não dizer do que o que Pois, dizer, eu na acho que verdade. já tenho aprendido isso, porque de facto acho que Sim, limitei-me a porque dizer é que isso. era normal ela sentir-se assim e que devia chorar. Foi ali eu disse: olha, faz É bem porque, chorar, você perdeu um filho, não é? E claro, encarar como, acho que, eu não sei, o que é que tu achas? Encaramos como um filho, não é? claro, absolutamente. Porque depois há aquela coisa, não é? Do género, mas ainda não era um bebê, ou não era, sabes? Tipo, mas Basta ainda. pensarmos, vamos pensar, e nós, obviamente que ainda não, nunca viveu uma gravidez, poderá ter mais dificuldade em pôr-se nesta posição, mas quem já viveu uma gravidez, é fácil de nós imaginarmos durante a gravidez como é que estamos, a nossa ligação ao bebê. Então, era um bebê ou não era um bebê? Uhum. Nós Eu também sentíamos como penso o assim. nosso filho que vinha aí ou não? Eu também Ou penso era-nos assim. indiferente?
Eu também penso assim, e logo, e na realidade, desde o início que uma mulher, pelo menos foi o que eu sei, aí posso falar da minha experiência. Mal eu soube, não é, que estava grávida, eu passei a encarar como tendo um filho. Mesmo que fosse, eu descobri a gravidez até bastante cedo, acho que estava de 4 semanas, Uhum. e para mim, não é, estava ali a ser criado o meu filho, não era Claro. um Não era rebento qualquer, um nada, não extraterrestre. é? Claro, Não é nada, exatamente. não, era o meu filho, logo, desde aquele Claro. momento. Portanto, lá está, isto realmente, mesmo, imagina, a classe médica, o que é que será que lhe disseram àquela mulher? Obviamente que eu não fiz esta pergunta, apesar de eu ter vontade, estás a ver, porque eu às vezes faço Uhum. assim umas perguntas estranhas. Mas gostava de ter dito, o que é Exatamente. que lhe disseram? Tipo, não disseram para ir descansar, ou para se deitar, ou não sei, não é? Do género. E onde é que estava o pai da criaturazinha? Claro, claro. Porque não podia estar ali o pai, então com o menino no parque, não é? Pronto. Claro. Ou não Até a podia ser uma questão, coisa de família em que estavam juntos. Enfim, não é? Que raio de sociedade somos nós? mas o mais certo é ver, se calhar, quando eu às vezes penso, quando estou assim num sítio com muita gente, quantas pessoas estarão ali a esconder histórias tristes por trás, não é? Sim, E aquela mulher respondeu uma verdade, podia não ter respondido, não é? Podia ter claro. dito outra coisa qualquer. Mas olha, foi mais assim uma experiência, sabes? Um abrir Uhum. de olhos até para o sofrimento dos outros, porque eu Sim, acho que sim, sim. falta muita empatia Muita, no, muita. no geral na sociedade, não é? Colocarmos no E, lugar do outro. e é mais fácil nós criarmos empatia se formos ouvindo falar das coisas, se formos apercebendo que as coisas acontecem, que acontecem à nossa volta. Criar alerta sobre os temas é o que nos permite também pensar sobre eles e depois conseguir falar mais sobre eles. Porque é precisamente no silêncio que nós não aprendemos nada enquanto sociedade também, e enquanto famílias. Certo. E também para isso existe até a vossa profissão, não é? Também para ajudar as pessoas a lidar com estes traumas, com estas dificuldades. Eu também acho que há aqui um grande problema que é talvez muitas pessoas realmente não tenham possibilidade económica e cada vez as coisas estão mais difíceis. Uhum, Se calhar para recorrer ao psicólogo e o Sistema Nacional de Saúde sinceramente não consegue dar dar resposta. resposta a todas as necessidades, não é? Também é uma falha aí do Sistema Nacional de Saúde, na minha Uhum. opinião, com relação aos psicólogos. Mas se a pessoa não tem possibilidade, Rita, o Uhum. que é que ela pode fazer? Há sempre solução. O Sistema Nacional de Saúde tem sempre algum tipo de resposta. Pode ser mais tardia, pode não ser a resposta com a frequência que se pretende, mas existe. E depois existem associações que também dão aqui algum apoio nesse campo. hum, e, acima de tudo, muito neste apoio mais de grupo, mais Uhum, de rede, e uhum, de informação e de suporte, muito não no aspecto tanto psicoterapêutico, uhum. mas mais neste aspecto de ajuda de grupo e de suporte, de apoio, muito no sentido do apoio. E isso pode ser sem dúvida interessante. Claro que se formos comparar com alguns outros países que têm todo o suporte do mundo para este tipo de coisas, não é? Existem milhares de associações e mesmo o acesso a este tipo de ajuda, de suporte é gigante, não é? Nós estamos a anos-luz de muitos, muitos outros países, mas já se começa efetivamente em Portugal. A Por abrir exemplo, a mente, a não é? Associação Projeto Artemis tem 17 anos, portanto, já não é de agora. Pois. Já ajuda famílias há 17 anos, é muita coisa. Mas ainda assim temos um longo caminho pela frente para conseguirmos. E depois há um pouco o estigma, não é? Que é outra questão.
A mim faz-me, em vários temas faz sentido. Neste tema em particular faz-me muito sentido haver grupos de ajuda mútua, haver encontros de grupos de famílias, casais, mulheres, ou homens, o que for, que venham partilhar em conjunto esta experiência e receber o apoio do grupo. Mas depois há muito estigma das pessoas aceitarem participar num grupo. Pois, dos É uma outros pena. saberem, não é? Tipo, Sim, o partir para. Às vezes é um projeto que eu gostava muito de começar, mas que eu sinto às vezes alguma resistência em. pois, Claro que faz todo sentido começar na mesma e deixar as coisas exato. nascerem por elas próprias, etc. Mas acho que também pode ser uma ajuda muito, muito interessante para quem faz psicoterapia ou quem não faz porque não quer ou não faz porque não pode ser um excelente complemento ou ser o único apoio. Uhum. Aqui eu acho que os grupos podem ser algo muito, muito interessante. E pronto, claro que todas as pessoas têm um médico de família, ou deveriam ter, se não têm. Uhum. O médico de família também Sim, outra reencaminho. vez, reencaminhará para, para a psiquiatria, se for necessário, Sim, ou para sim, a sim. psicologia, não é? Pronto, não esquecer que na realidade os médicos de família também estão lá para orientar nesse aspecto. Mas sim, Claro. eu acho que era um bom projeto para lá a tribo. Sim, sim. E é algo que eu gostava mesmo verdadeiramente muito de começar. Hum, Fica aqui a semente, quem sabe se isto já não é uma manifestação de algo. Sim. Olha, Rita, eu não te quero roubar muito mais tempo. Diz-me só algo que tu queiras. Eu já não sei se a nossa conversa foi confusa ou não, porque eu tenho sempre esta sensação de confusão. Hum, Acho que não. pronto, espero que não. Mas Que, quem nos ouça que nos diga. exatamente. Espero termos conseguido transmitir algo de positivo e de incentivo Uhum. para os outros. Queres dizer alguma coisa para finalizar do teu maternar, da tua experiência pessoal? Alguma coisa? Acima de tudo, às mães, hum, ponto número um, não estão sozinhas, não estão, não estão, não precisam de estar sozinhas. O processo de maternar é um processo intenso, é um processo de mudança, de transformação, de morte e renascimento. E por isso não há morte e renascimento sem intensidade, não é? Que é importante e que faz parte. E não estão sozinhas. De alguma forma, nós temos sempre pessoas à nossa volta, nós temos sempre uma tribo à nossa volta. E se não a temos, podemos construí-la, não é? Seja de forma informal, seja de forma formal e profissional, seja as duas, mas existe e não estão sozinhas. E é no momento em que nós, naquele, naquele ponto de solidão que a maternidade pode trazer, é no momento em que nós lançamos uma ponte para algum lado, que abrimos um caminho e que nos abrimos à possibilidade de deixarmos a solidão de lado. Então, peçam ajuda, lancem essa ponte. E tu, Silvia, tens feito um trabalho incrível nesse campo de trazer à luz temas que normalmente ninguém fala e, e, e trazeres muito esta sensação de está tudo bem. Vocês não estão a ser piores mães, seja pelo que for, aquilo que vocês estão a sentir é lícito sentir, não estou sozinhas, eu também estou aqui, e esse trabalho que tu estás a fazer é muito, muito bom neste campo, precisamente para criar esta sensação de eu não sou uma ilha. Não, não. Parece-nos, não é? Quando somos mães, parece que somos uma ilha e que estamos ali para tudo e tudo depende de nós, mas não é verdade. Não somos de todo. E o teu trabalho tem sido incrível e espero que continues a fazê-lo muito, 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 porque é uma ajuda enorme. Por Obrigada. isso, peçam, lancem estas pontes à Sílvia e a tantas outras pessoas. Temos cá todos para isto também, não é? É um bocadinho esta a nossa missão. Então, estamos aqui, não estão sozinhos, não têm que estar. Sabes que
eu sinto que eu preparei-me, achava que tinha-me preparado tanto para a maternidade, porque eu gosto muito de ler, então eu li imenso, já tinha algum conhecimento científico por ser da área da saúde, então eu achava, não é, que ia enfrentar a maternidade de uma forma fácil, porque já estava ciente das dificuldades que poderia ter. Esquece. Portanto, Só que não. portanto, eu acho que o que eu estou a tentar fazer, e faço isto como, entre aspas, um hobby, é mesmo tentar que as pessoas percebam que a maternidade é linda, sinceramente, opa, para mim tem sido a experiência mais bonita da minha vida, a mais transformadora, apesar de doer às vezes muito, não é? Sim. Apesar de doer muito, eu não posso só dizer, tipo, há aquela história da maternidade real e que é tudo mau. Não, não é tudo mau, não é? Também não seria real. Pronto, isso também não seria real. E o que eu quero transmitir, sinceramente, é que as pessoas entendam que é normal passar por estas coisas. E, e é normal estarmos tristes por estar a passar por isso, mas que isso também é ultrapassável. Não vai durar para sempre. E eu acho que, sabes o que é que eu sentia muito? Por exemplo, quando o Mateus não dormia ou chorava muito, como se isto fosse durar, Para do sempre. género, sim, isto vai ser para sempre assim. Não ter a noção de que é aquele momento que é assim, mas que as coisas vão mudar. Então, tudo muda, tudo vai pelo seu caminho certo. Temos é que também cuidar de nós e falar abertamente das coisas, porque eu acho que isso também é cura, também é Sem autocura. dúvida. Quando Sem dúvida. nós deixamos tudo muito cá dentro, vai explodir de alguma maneira, não é? Sim, 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 sim. Vai Portanto, explodir e não nos vai levar a lado nenhum, não é? então, Rita, acho que conseguimos cumprir a nossa missão. Sim. Pelo menos todos os dias tentamos um bocadinho, não é? Olha, muito obrigado, está bem, por dispensar o Obrigada, teu tempo Silvia. e Foi por muito bom. ser tão aberta também neste assunto que é tão particular e que acredito que seja sempre um pouco doloroso, não é? Mexer nas feridas. Mas obrigado também por teres partilhado a tua história. Eu depois vou deixar aqui o teu Instagram e o Instagram da La Tribo para as pessoas seguirem e verem também a história que tens por trás, e lá está. Nós nunca devemos olhar para alguém e achar que aquela pessoa não, ou seja, fazer um julgamento sobre aquela pessoa, Sim. quando na verdade há tanta coisa que nós não Não sabemos da sabemos que história da está ali. pessoa. Sim. E lá está, quem olha para ti e vê-te uma mulher forte, determinada, não é? É isso que tu transmites e isso é ótimo, mas tens todo um trabalho por trás e tantas feridas por trás que tu conseguiste ultrapassar, e por isso eu também gosto muito de ti, porque transmites-me isso, sabes? Transmites-me. Eu, quando subo a tua história, acho que foi de muita ajuda e é por isso que eu agradeço-te por estares a falar comigo, agradeço-te por teres partilhado isso abertamente, mesmo a tua história, que depois as pessoas podem lá ir ver, porque eu olhei para ti como um exemplo. Olha, ela passou por isto, ela pulou os seus pedacinhos e está ali a lutar pelos sonhos dela e a ser uma mulher forte, determinada, e é isso que eu também quero ser. O que Obrigada. não significa, e ser forte e determinado, não significa não ser frágil ao mesmo tempo. Claro que sim, porque E assim, temos que nos lembrar disto, não é? De nos sim, permitir a nossa fragilidade estar certo, tão presente quanto as nossas forças. exatamente, porque assim, imagina, tu mostrares abertamente o que te aconteceu é coragem, não é? É coragem, ao mesmo tempo estás a demonstrar fragilidade, porque estás a demonstrar um lado da tua vida Uhum. doloroso, não é? Uhum. Então, tudo isso que te compõe, opá, para mim foi um exemplo e agradeço-te por teres feito Obrigada. isso, está bem? Obrigada. E obrigado pelas tuas palavras também, que Não. são de incentivo para não desistir também. Não quer, ou seja, eu não quero dizer que tu és sempre forte e determinada,
Mas é essa a imagem que tu tentas passar, como, ou melhor, talvez nem seja o que tu tentas passar, é o que eu vejo quando olho para ti, entendes? É o que eu vejo quando olho para ti, e isso para mim serve-me de exemplo, porque não vale a pena estarmos sempre a viver na dor, entender? Sim. É nesse sentido, ok? Sim. Acho que me consegui explicar um bocadinho melhor Sim. agora. Sim. Tá? Sim. Muito obrigada, Rita. Obrigada, Silvia. Um beijinho grande. Tchau, tchau. Um beijinho. Vamos falar mais vezes. Vamos. Um beijinho. Obrigada. Beijinhos, querido. Tchau, tchau.